Tá gravando. O senhor é Dorival Vieira dos Santos, né? O senhor, por acaso, é parente ou amigo de Marcelo Vale Silveira Mello? Excelência, na realidade, quando eu recebi essa intimação, eu fiquei chocado. Porque testemunhar, ser arrolado como testemunha de defesa desse réu, se ele não fosse de altíssima periculosidade, e os fatos que eu posso expressar aqui, eu posso revelar aqui, vão corroborar o que digo, eu consideraria um deboche com a justiça, né, e uma tentativa de protelar o processo. Tá, Na verdade, se eu tivesse sido arrolado com testemunha de acusação, faria todo sentido, porque há 6 anos este réu... Peraí, deixa eu só falar uma coisa para o senhor. Senhor Dorival, o senhor não é advogado, né? Sou. Então, não sei se o senhor atua aqui na área criminal. A testemunha, na verdade, é do juiz. Ela é trazida pela defesa ou pela acusação. Então, claro. Assim, não vou entrar no mérito aí da coisa. O que eu preciso saber é a questão. Eu pergunto se o senhor é amigo ou parente para saber a sua isenção, porque eu preciso qualificar o senhor, advertir o senhor, claro, sobre os deveres de verdade. Então, o que eu queria saber é se existe alguma cunha emocional, tanto a favor ou contra o Marcelo, para que o senhor possa servir como testemunha, para que eu possa advertir o senhor dos seus deveres de testemunha. Perfeito. Posso? É por essa razão que eu preciso manifestar para a senhora qual é o contexto disso, porque, na realidade, há 6 anos este réu, eu sou jornalista também, e mantenho uma agência de notícias na internet chamada afropress.com, que é exatamente uma agência de notícias focada na temática étnico-racial brasileira. E há 6 anos, após ser identificado numa investigação do Ministério Público Estadual, Dr. Cristiano Jorge Santos, como um dos responsáveis pela manutenção de uma rede de pregação de ódio e de intolerância na internet, e pelo fato da minha agência ter noticiado isso, este réu começou sistematicamente a promover não apenas ataques ao site, derrubar o site, como também a encaminhar denúncias sistemáticas via e-mail, telefones, altas horas da noite. Quer dizer, a minha vida e da minha família virou um inferno, né? Um inferno. Tem um dossiê enorme, entendeu, de ameaças desse cidadão, que inclusive já tem condenação pela Justiça de Brasília por pregação de ódio na internet. Tá. O senhor, então, teria algum sentimento negativo que influísse na sua imparcialidade como testemunha, ou eu posso advertir o senhor que o senhor tem o dever de falar a verdade? Sim, testemunha de defesa... Não, testemunha. O senhor vai falar o que o senhor sabe. Não, o senhor não está aqui para defender ou nem para atacar. Relatar os fatos que ocorreram, inclusive... E o senhor tem condição de relatar esses fatos com isenção de ânimos? Posso, então, advertir o senhor que o senhor tem o dever de falar a verdade? Claro, claro. Sob a pena de ser processado pelo crime de falso testemunho? Perfeito. Tá. Perfeito. Então, agora, pela ordem, eu tenho que... dar a palavra, como o senhor foi arrolado pela defesa, que não significa que o senhor tem que defendê-lo, nada, o senhor tem que simplesmente falar a verdade, o que o senhor sabe, o que o senhor viu, o que o senhor presenciou, mas como o senhor foi arrolado pela defesa, eu vou dar a palavra para a defesa ad hoc, para ela começar a perguntar, depois o Ministério Público pergunta, e se eu achar necessário também a gente complementa, e depois o senhor também pode falar, o senhor Perfeito, achar que tem que falar. Boa tarde. Boa tarde. O senhor conhece essa pessoa e da onde? O indiciado? Né? Esse réu, eu conheci numa audiência no Tribunal de Justiça de Brasília, porque na ocasião ele respondia exatamente ao processo no qual ele veio a ser condenado por pregação de ódio, né, pregação do racismo, intolerância. Ele utilizava a internet para fazer a pregação do ódio e da intolerância. Tanto que acabou condenado, com base no artigo 20 da Lei 7.716, exatamente por estas práticas. E eu, então, uma vez, numa dessas audiências em Brasília, como eu também presidia uma entidade de combate ao racismo, eu acompanhei esta audiência.
Né? Esta entidade, inclusive, chegou a ser chegou a integrar esse processo. Depois a Justiça entendeu que não era parte, e, portanto, nós nos afastamos disso. E foi a partir deste contato, desta identificação desse réu como mentor desses ataques, que passou a haver exatamente, quer dizer, primeiro o conhecimento e depois, involuntariamente, porque nós éramos permanentemente atacados. Na verdade, ainda somos. Até agora, abril, continuávamos recebendo ataques. O problema é que alguns eram identificáveis, era ele próprio. Em outras ocasiões, na verdade, o que nós chegamos à conclusão é de que ele integra, uma espécie de porta-voz de uma rede de neonazistas que opera nessa região, opera em São Paulo, opera no Paraná, tanto que a prisão dele no Paraná no início do ano, né, junto com este Emerson, se deu exatamente pelo fato dele ter sido preso pela Polícia Federal por manter um site de pregação do ódio, da intolerância, e, de acordo com as investigações da Polícia Federal, por ter ligações com o matador de Realengo. Então, se trata de um réu de altíssima periculosidade, Excelência, e é por essa razão que eu considero o fato de eu ter sido arrolado como testemunha de defesa, não fora um deboche com a Justiça, né? Eu considero este meu arrolamento como testemunha de defesa dele, seja como uma ameaça velada, né? Um aviso de que conhece o meu endereço, tanto que o advogado dele o forneceu à Justiça, né? Então eu considero isso da mais alta gravidade, dada a periculosidade desse réu, né? Eu, inclusive, vou, como advogado, vou pedir ao OAB São Paulo, né, providências no sentido de identificar este advogado, né, que sabe precisamente desse histórico de perseguição que esse cidadão move contra nós, contra mim, contra a minha agência, contra a minha família, e saber dele se ele está brincando, se ele está debochando com a Justiça, se ele está, afinal, qual é o papel dele, né, ao me arrolar como testemunha de defesa de um sujeito que, na realidade, se eu tivesse sido arrolado como testemunha de acusação do Ministério Público, faria todo sentido, mas jamais como testemunha de defesa. Certo. Você tem mais alguma pergunta? Eu não vou fazer mais pergunta, porque senão... O Ministério Público... Agora o Ministério Público cabe se você sente ameaçado. Uhum. Não, eu dei um susto, realmente. Denúncio? Eu também. Porque isso demonstra o grau de audácia, de deboche, né? E o senhor, que eu ia perguntar para o senhor, então, o senhor falou no momento que o senhor conheceu o réu, tudo, do site, o senhor tomou conhecimento do site, desculpa, o seu site funciona desde quando? Que é o afropress.com. Afropress.com. Né? O seu site publica mensagens ou notícias. Qual que é o objetivo do seu site? O site é um site jornalístico. É uma agência de notícias que produz conteúdo jornalístico focado na temática étnico-racial brasileira. Certo. Então, por exemplo, só para ilustrar para a senhora, por que nós acabamos involuntariamente cruzando o caminho desse cidadão? Exatamente. O que acontece? Em 2004, eu presidia a ONG ABC Sem Racismo. Certo. E havia uma verdadeira avalanche de sites e de páginas no Orkut pregando ódio racial. Morte aos negros, morte... Era uma coisa que o território da internet estava absolutamente tomado por neonazistas, por racistas, aproveitando o fato de que o anonimato da rede acaba encorajando esse tipo de prática criminosa. Nós, então, pedimos ao Ministério Público de São Paulo que instaurasse um inquérito e abrisse uma investigação para apurar os autores
dessas páginas, quem eram, né, de onde eram, enfim. E o doutor... então, só um minuto. Não foi que entraram no seu site, publicaram alguma coisa lá de conteúdo racista. O senhor descobriu páginas e redes de cunho racista. Sim, porque além de jornalista, eu sou ativista, né, da igualdade, a causa da igualdade. Então, na realidade, quando nós acionamos o Ministério Público, eu lembro que o doutor Cristiano Jorge Santos foi o autor dessa investigação. Na época ele estava aqui no Ministério Público, não sei se está ainda, o doutor Cristiano Jorge Santos. Tá. Ele desencadeou a investigação. E nessa investigação foram identificados nomes responsáveis por estas páginas. Um desses nomes era Marcelo Vale Silveira Mello, né, que era militante neonazista, nazista, racista. Então ele já era conhecido por outras denúncias, exatamente. Outros processos. À época ele, inclusive, estudava na UNB, na Universidade de Brasília. Bom, a partir do momento em que nós divulgamos a notícia de que Marcelo Vale Silveira Mello era um dos nomes identificados, né, pela investigação do Ministério Público de São Paulo, nós passamos a virar alvo desses ataques. Ele usava o codinome BR0K3D. BR0K3D. É como ele se autodenominava. Até que nós mesmos descobrimos, numa investigação própria, nós descobrimos que BR0K3D nada mais era do que Marcelo Vale Silveira Mello. Né? Que, aliás, na época, logo que noticiamos, em represália ao fato de ter noticiado, ele desencadeou um ataque violentíssimo, devastador contra a Afropress. Inclusive, a informação que nós temos é que o próprio provedor, que à época era um pequeno provedor do Paraná, foi danificado. Nós ficamos uma semana fora do ar, né, porque um ataque devastador, violento. E ele mandou um e-mail, tem inclusive e-mail dessa época, né, ele dizendo: você vai ver com quem você mexeu, BR0K3D. E isso continuou, isso foi em 2005, a investigação prosseguiu, o Ministério Público de São Paulo encaminhou o resultado da investigação ao Ministério Público de Brasília, o Ministério Público de Brasília deu sequência, né, ele foi então processado, respondeu o processo. Foi aí que eu conheci, numa dessas audiências que foram realizadas em Brasília. Ele acabou nesse processo, mas os ataques continuaram, né? Os ataques à agência continuaram, derrubaram o site várias vezes, chegava em casa, o site não podia ser acessado e quando a gente abria estava lá: morte aos negros, morte aos judeus. Aí que nós começamos a observar que se tratava não de um delinquente qualquer, se tratava de alguém que tinha, de fato, condição de provocar grandes estragos. Sim. Né? O processo seguiu, ele foi condenado. Primeiro ele foi absolvido pela juíza da 6ª Vara Criminal de Brasília, foi absolvido. Aliás, na sentença a juíza que o absolve, né, teve um outro entendimento sobre o caso. O Ministério Público recorreu, e ele então foi condenado por unanimidade a 1 ano, 2 meses de reclusão e multa. Essa pena não foi cumprida ainda, porque, ao que me consta, ela teria sido transformada em prestação de serviço, mas a pena foi de reclusão. Né? Neste período, e os ataques continuaram, e não apenas ao site. Os ataques continuaram com ameaças objetivas, enviadas via e-mail, via mensagens do Orkut, telefonemas anônimos, coisas do tipo: que parte do corpo da sua filha você quer receber? Porque eu não tenho filhas, mas minha mulher tem uma filha que vive no Rio Grande do Sul. Eu tenho 3 filhos, no 3º casamento. E daí, minha enteada. E mensagem desse nível: que parte do corpo da sua filha você quer receber? Claro que ele não assumia Marcelo Vale Silveira Mello, mas ele deixava, e o grupo que essas mensagens faziam relação sempre a de que estava em defesa, ou estava agindo em defesa
o que eles consideram o líder, né? Bom, isso 2005, 2006, 2007, 2008, um inferno, madrugada, telefonemas, entendeu? Que não se identificavam, né? Com ameaças. Nesse período, eu tive a minha foto estampada junto com a doutora Margarete Barreto neste site dos neonazistas aqui de São Paulo, chamado White Power, como inimigo da organização durante 6 meses. Então, durante 6 meses eu fiquei correndo, trabalhava aqui na Secretaria do Trabalho, tinha que transitar pelo centro e ficava numa situação absolutamente vulnerável, né? Então, um terror, a tal ponto que eu, em determinado momento, isso foi noticiado na mídia, saiu nos jornais, a tal ponto que eu, num determinado momento, eu preciso me defender de alguma forma. E aí eu chamei a imprensa e disse que se algo acontecesse comigo ou com a minha família, a responsabilidade era do secretário de Segurança Pública de São Paulo, na época era o Saulo de Castro Abreu, né? E do ministro da Justiça à época, o doutor Márcio Tomás Bastos, porque eu considerava que a Polícia de São Paulo, a melhor aparelhada do país, e a Polícia Federal, com toda a tecnologia que tinha, não conseguia identificar e evitar esse grau de terrorismo praticado costumeira e cotidianamente. Aí eu fiz essa manifestação, uma forma inclusive de socorro. Olha, eu não consigo mais ter tranquilidade para tocar a minha vida, e da minha família está em risco. Bom, isso demorou até que, a partir de 2010, 2011, esses ataques foram diminuindo, né? E se tornaram esporádicos, não eram tão sistemáticos, né? Hoje eles praticamente cessaram, né? Ainda agora, em abril, quando o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional as cotas das ações afirmativas, nós sofremos um ataque pesado, né? É aquele tipo de ataque, eu não entendo muito bem, embora trabalhe com interno, mas não entendo muito bem, mas os técnicos chamam de DNA Service, algo assim. DNS. É um ataque em que ele programa computadores no mundo inteiro para, por exemplo, computadores na Coreia do Sul. É uma espécie de vírus que alguém liga o computador na Coreia do Sul, ele é programado para acessar a Afropress. Então, isso no mundo inteiro. Eu não sei se é que eu me corri do DNS, mas pelo DNS que eu estava falando, não sei se é isso daí que você está falando. É esse mesmo. De modo que se cria uma situação, o meu programador, o meu design na época, o responsável pelo provedor me explicava isso, que se cria uma situação em que, de repente, existem vírus espalhados no mundo inteiro. Quando os computadores são ligados, eles imediatamente acessam o site, ou seja, entopem, né? Criam uma situação de congestionamento que não é possível acessar. Nós ficamos 6 meses assim, dessa forma, né? Na época, o provedor era a Reditiva do Rio, né? Do Rio de Janeiro. Esses ataques, então, eles se tornaram agora, mais recentemente, esporádicos. Então, se combinou, durante esse período inteiro, eram ataques ao site e ameaças à minha integridade física e da minha família. O tempo inteiro. Terrorismo absurdo. Até que, agora, em março, abril, a Polícia Federal, dando sequência a investigações, localizou e prendeu. Aliás, para nós foi um dia de... Finalmente, a Polícia Federal fez o que nós esperávamos há muito tempo. Ele foi preso em Curitiba, também envolvido com a manutenção de um outro site que pregava estupro de mulheres, ensinava como estuprar mulheres. É uma coisa... Você lembra se esses sites eram do YouTube ou não? Não, é Silvio Coerig. É isso que eu estou falando, professor, é esse daqui? É isso aí. Então é esse aqui do processo que a gente está falando. É isso aí, Silvio Coerig. O senhor lembra se tinha imagem de pornografia infantil? Tinha também? Imagem de pornografia infantil. Porque ele está sendo denunciado por racismo por pornografia infantil. Havia imagem de pornografia infantil, ensinavam como estuprar mulheres. Era uma coisa, era uma aberração a céu aberto. E o Emerson trabalhava com o Marcelo. Esse Emerson nunca vi. Não conheço. Do Marcelo. Nunca vi esse Emerson. Vi pelas fotos.
Eu só sei que, o que eu sei é que a Polícia Federal, ao prendê-los, na sequência de uma investigação desenvolvida, constatou, primeiro, além da responsabilidade, ele estava já não mais em Brasília, estava em Curitiba, este site era mantido, né, por ambos, e pela rede, que na realidade, essa é a grande questão, nós estamos falando de líderes, nós não estamos falando de delinquentes menores, nós estamos falando de uma rede, né, de pornografia, de defesa da pornografia, do racismo, do neonazismo. Inclusive a Polícia Federal divulgou à época, né, são 500, na época, na conta do Marcelo Silveira Mello, foram encontrados R$500 mil. 500 mil reais se encontrou na conta. Isso está na investigação da Polícia Federal. E mais, a investigação da Polícia Federal detectou, e eu imagino que essa tenha sido a razão, inclusive, da prisão de ambos, detectou que ambos tiveram ligações, né, com o atirador de Realengo. Eu acho que isso foi o que, de uma certa forma, levou as autoridades policiais a um certo susto, né? Porque afinal de contas... e outra coisa, eles estavam programando um atentado ao prédio de Ciências Sociais da UNB. Isso está nas investigações da Polícia Federal. Então eles já estavam programando esse atentado quando foram presos. A polícia identificou ligações telefônicas, inclusive, ou seja, participação intelectual, né, no atentado, na morte no atentado do atirador de Realengo, morreram 12 crianças. Então eu acho que isso, de uma certa forma, fez com que a polícia e as autoridades parassem de entender que se tratava de uma coisa menor, de um caso de um delinquente juvenil que utilizava a rede para manifestar seus arroubos aí juvenis e de ataques a partir dessa ideologia, e para entender que, na realidade, nós vivemos num mundo que não dá mais para tratar esse tipo de delinquente, né, como um delinquente menor. O caso do atirador de Realengo, o caso ocorrido na França, né, demonstra que o terrorismo, né, pode tomar esta forma, e frequentemente tem tomado essa forma, e a realidade do mundo nos mostra isso. Esse Marcelo Valles Silveira Mello, né, não é um delinquente menor, é um delinquente que lidera, de uma certa forma, uma rede criminosa, né, nazista, neonazista, racista, que precisa ser desbaratada, e a nossa expectativa é que ela seja desbaratada, sob pena, né, de nós termos que lamentar as consequências da nossa falta de ação diante de coisas que se anunciam há anos. Por isso que, quando eu recebi essa intimação, realmente, Excelência, eu fiquei muito assustado. Porque, num primeiro momento, se a gente levasse isso como qualquer coisa sem importância, eu diria, bom, esse sujeito está brincando comigo, né? Ou está brincando com a justiça. Mas não é disso que se trata. Eu estou considerando, e não há nenhuma paranoia no que eu estou dizendo, eu estou considerando este arrolamento como testemunha de defesa, como uma ameaça velada, como uma sinalização de que eu sei onde você mora, inclusive endereço, né, que está aí no processo, e vou tomar providências no sentido de identificar quem é esse advogado, inclusive recorrer à OAB, à Comissão da Igualdade da OAB, para que identifique quem é este advogado, né, que o defende, né, para saber exatamente, né, que espécie de deboche é esse, ou então se eu devo considerar este arrolamento como uma ameaça velada. Não, se você se sentir ameaçado, você pode também procurar a polícia e o Ministério Público também. Nesse caso, daí seria competência estadual. Perfeito. Né? Perfeito. Mas, enfim. Uhum. Agora, só um minutinho, só para eu terminar, porque a gente precisa de prova para esse processo aqui. Entendo tudo que o senhor está dizendo e tal.
até colabora para a instrução de uma maneira geral. O senhor já identificou o silviocoerite.org como sendo o site que ele administrava, o Marcelo? Juntamente com outro que eu não conheço. Tá. O senhor sabe de algum codinome? Lembra de Capataz Santo, alguma coisa assim? Não. Tá, que foi um dos codinomes que ele usou. Eu sei que ele operava, mesmo condenado, ele vinha operando direto através de codinomes. Isso eu tenho conhecimento disso. Ele operava permanentemente. É uma mente perigosa. Doentia e perigosa. Bom, eu nem vou perguntar dos antecedentes dele, porque o senhor já falou. Muito perigosa. Eu estou satisfeita, viu? É uma mente doentia e muito perigosa. Inclusive, a época em que ele foi processado pela Justiça de Brasília, eles tentaram alegar, a defesa tentou alegar insanidade, entrou com um incidente de insanidade mental. A Justiça de Brasília o considerou hábil para responder o processo. Né? Ele, pelas atitudes e por essas posições, possivelmente queira fazer crer que é insano, mas na prática ele é dotado de uma inteligência criminosa, perigosa, né? E que realmente é um perigo para a sociedade manter esse réu em liberdade. Ele demonstrou ao longo desses 6 anos que não é um delinquente menor. Né? Tá ok, então. Pode encerrar.